A introdução de hoje está em João, capítulo 3, versículo 1 ao 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade, eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E essa parte aqui, apesar de ser um dos principais, né, Nicodemos, ele era um dos principais membro do Conselho do Sinédrio. Apesar dele ter esse cargo de importância, ele não conseguia entender o que Jesus quis dizer ali. O que significava o que Jesus quis dizer, nascer de novo? Ele pensou: como é que eu vou, sendo velho, vou entrar de novo na barriga da minha mãe, né? Vou entrar no ventre da minha mãe novamente. E aí eu queria fazer uma pausa aqui no texto e falar um pouco sobre biologia. Existe um processo muito complexo na biologia na hora da fecundação, na hora de formar um ser humano, né? Deus precisa primeiramente permitir que duas células de duas pessoas diferentes se unam para formar um óvulo. E a partir desse processo de fecundação vai acontecendo várias divisões celulares, vários processos seguidos de divisão. Das duas células, uma única célula se forma e ela vai se formando cada vez mais, se dividindo, tendo a mistura genética ali. Tem um momento que essas células se tornam como se fosse uma amora. Parece amora, chama até mórula, né, por causa dessa aparência com a amora. E essa célula tem um processo que ela está assim, e ela entra para dentro, e no momento que ela entra, ela forma a nossa coluna, a nossa parte neural. Se nesse momento ela não fechar, a gente nasce com a coluna para fora. Se existe também uma outra proteína que faz com que a nossa pálpebra seja cortada, se essa proteína não funcionar corretamente, a gente nasce com a pálpebra fechada. Existe uma outra ainda que faz com que os nossos dedos sejam divididos, ou que os nossos olhos fiquem um do lado do outro. Se todos esses processos não ocorrerem corretamente, a gente nasce com alguma deficiência. E em cada um desses processos, Deus está presente. Eu lembro na faculdade que o pessoal sempre falava, né? Você sendo cristã não pode escrever na prova, hein? Porque Deus quis assim. Escutava isso de colegas de sala, de professor. Mas cada vez que eu ia aprendendo mais na faculdade, mais sobre a vida, né? Mais eu percebia, mas gente, como é que eles não percebem que tem Deus atrás disso? Tem Deus atrás de cada um desses processos. É tão claro assim, eles falavam: a ciência é bonita, olha como a evolução progrediu para isso. Eu cada vez mais estou pensando, só pode ser Deus. E o Nicodemos, ele não tinha noção do que era todos esses processos na época, mas ele sabia que era impossível entrar na barriga da mãe dele de novo. E a vida cristã também é assim, irmãos. É um processo. É um processo que a gente está em constante formação e aperfeiçoamento. E Deus está presente em todos eles. E eu vou continuar fazendo a leitura, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui Jesus fala da nossa condição carnal, né? Sobre esse início do processo, nascer do Espírito, reconhecer que Jesus é o nosso Salvador e que somos pecadores e precisamos dele. E nascer da água, né? Que é mais uma parte desse processo de nascer de novo, que é testemunhar através do batismo a nossa salvação. Versículos 7 e 8. Não te admires de que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde veio, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito.
como o vento, né, a vida do cristão, do servo de Deus, daquele que nasceu de novo, ela é conduzida e deve ser conduzida por Deus. Tudo o que vivemos deve ser guiado e aprovado por Deus. É o que Jesus quis explicar para Nicodemos aqui ao falar sobre o vento, né? Deus é quem guia o vento, Deus faz o vento. E nós humanos não podemos controlar o vento. A gente não controla nem o nosso sopro, né? A gente consegue puxar o fôlego, mas o fôlego que a gente puxa não é nosso. Aí a gente sopra, mas para onde vai esse nosso sopro? Nem isso a gente tem esse controle. E assim a salvação também não pode, nascer de novo não pode ser por nós mesmos. Jesus quis dizer que é só através de Deus. Versículo 9 e 12. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode nos proceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Apesar de ser mestre, né, de novo, ele ainda estava muito em dúvida, ele não estava conseguindo entender o que Jesus estava querendo dizer. E porque ele estava pensando carnalmente e não estava olhando para Jesus. Ele não estava olhando para o testemunho que Jesus estava dando. Versículo 13. Ora, ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aqui ele cita sobre Moisés, quando Deus puniu os israelitas porque eles murmuraram contra Deus e contra Moisés. E Deus falou para que Moisés então levantasse uma serpente de bronze no deserto. E todo aquele que foi picado pelas serpentes eram curados da picadura. Quando olhasse para a serpente de bronze, era curado. E esse incidente indicava que Jesus teria que ser levantado também sobre a cruz como sacrifício necessário para a salvação. Ali já estava indicando a vinda de Cristo. E olhar para a cruz, irmãos, é o primeiro processo do novo nascimento. Né? A partir daí a gente recebe o Espírito Santo, testemunhamos através do batismo e dia após dia vivemos o processo de santificação. Um processo às vezes que é prazeroso, mas também às vezes é doloroso. Mas é necessário e que a gente pode ter certeza que em cada um desses processos, em cada um desses momentos, assim como no nascimento, ali na fecundação, que Deus está presente, cada um desses processos da nossa vida cristã, desse novo nascimento que a gente viveu, Deus está presente em cada uma dessas etapas. Ele não solta das nossas mãos, Ele está conosco, e é Ele quem nos dá a força e a segurança para manter e viver esse novo nascimento. Amém? Amém.